Olá, boa noite. Temos bastante conteúdo para trazer nesse talk, onde eu e o irmão vamos falar sobre o AAD, o Meeting da Academia Americana, com conteúdo robusto, conteúdo de peso para o público prescritor. Antes de entrar em todo esse conteúdo, eu acho importante eu contextualizar primeiro o porquê desse grupo existir. Ele não foi criado por acaso. Para quem não nos conhece, a Galgani é a nossa empresa, é uma empresa familiar, é uma empresa do ramo magistral com atuação em Dourados, Mato Grosso do Sul. É uma pequena cidade, porém a gente gosta de trazer o nosso potencial. Hoje nós temos 37 anos de atuação nesse mercado magistral e nós sempre tivemos muito forte no nosso DNA a inovação, a responsabilidade e entendermos que nós somos o elo final entre o atendimento que inicia dentro do consultório com a continuação do tratamento do médico. A gente sempre teve um modelo também tradicional de visitação médica que nos limita geograficamente e profundamente nesse conteúdo. Nós precisávamos de escala. Então, por isso, nós criamos esse grupo onde a gente vai compartilhar de uma forma muito genuína todo o conhecimento que a gente adquiriu. E quando a gente fala em prescrição magistral, proximidade, ela não é um diferencial, ela é um pré-requisito. E isso acontece com uma relação muito próxima do farmacêutico magistral, de troca e confiança. O mercado magistral exige isso. Eu sou Marcela, sou a segunda geração de farmacêutica. Minha mãe começou toda essa história, todo esse momento magistral na nossa vida. E esse é o Gabriel, que é o meu irmão, que complementa o nosso trabalho, trazendo esse olhar do médico. Ele faz também uma análise clínica complementar e eu trago esse olhar farmacêutico e farmacotécnico, que muitas vezes é onde a prescrição ganha ou ela perde o resultado. E nós acabamos de voltar do meeting da Academia Americana de Dermatologia. E eu só posso trazer que foram mais de 128 aulas. Eu preciso até colar porque são números bastante expressivos. 128 aulas, 51 horas de conteúdo, 96 horas imersos nesse ecossistema. Eu fiz questão de levantar esses números e trazer aqui porque foi bastante conteúdo adquirido. Inclusive, o nosso intuito inicial era de trazer apenas alguns insights importantes e relevantes. Mas não tem como a gente não trazer, ou voltando em todas as aulas, não tem como a gente trazer todo esse conteúdo que foi tão rico e tão robusto. Provavelmente nós vamos trazer algumas pérolas, mas ele vai precisar ser um conteúdo fracionado. Não tem problema, a gente vai continuar alimentando toda essa informação por aqui. Prescrição magistral, no final das contas, ela não é um produto pronto, ela é uma decisão clínica. Ela exige acompanhamento e ajuste junto ao prescritor e o farmacêutico. Ela depende de uma parceria muito forte entre o médico, trazendo todos os insights clínicos, e o farmacêutico trazendo todas as alternativas farmacotécnicas. Então a gente não entrega só um produto, a gente entrega mesmo uma sustentação, ou seja, a gente sustenta a decisão clínica que começa dentro do consultório. E agora eu vou passar a palavra para o meu irmão, depois de já ter falado bastante, para ele trazer esses conteúdos que foram tão relevantes. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Gabriel, eu sou médico, colega de vocês, e hoje nós vamos trazer um pouquinho dos assuntos que mais me chamaram a atenção no Congresso da Academia Americana desse ano. E nós vamos conversar um pouquinho, principalmente sobre as alopécias. No caso, o CCCA, o líquen plano pilar com a fibrosante, a alopecia areata e a indicação, que isso aqui é extremamente novo e muito interessante, sobre o uso dos inibidores da JAK para complicações de procedimentos estéticos. Sejam elas nos fillers permanentes, nos fillers temporários, a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. O objetivo dessa nossa pequena conversa aqui é a gente atualizar um pouco os mecanismos fisiopatológicos, porque tiveram coisas que mudaram sim, o entendimento fisiopatológico de algumas coisas muda o nosso tratamento com esse olhar novo que foi abordado lá no Congresso, trazer essas evidências clínicas atualizadas,
as doses práticas que a gente consegue utilizar no consultório e principalmente os hot topics, que eu acho que é o nosso principal objetivo aqui, e lembrar sempre que a aplicação do paciente ela é individualizada. Aqui eu trouxe algumas considerações clínicas e científicas que eu acho que vale a pena a gente comentar, porque essas informações que foram trazidas lá no AAD são muito recentes, então são evidências de dados recentes. Parte grande de tudo isso que foi abordado lá, dessas estratégias clínicas que foram abordadas, envolve o uso de medicações, mas um uso off-label. Terapias emergentes, os estudos ainda estão em andamento. Lembrando que a resposta terapêutica de cada paciente ela é heterogênea, assim como a apresentação da própria patologia. Então, nem todo paciente com o mesmo diagnóstico ele vai ter uma mesma resposta se ele é tratado de um mesmo jeito. Então, como a gente fala, né, costuma dizer, não é uma receita de bolo. Por fim, o conteúdo aqui apresentado, ele reflete o conhecimento mais atual disponível, devendo ser interpretado como alternativas dentro de um contexto clínico individual e não como um protocolo clínico universal, até porque a maioria deles ainda não existe. Um breve roteiro da aula que a gente vai comentar aqui agora. Então, primeira coisa, sobre CCCA e entender, né, que ela é uma doença fibroinflamatória e também metabólica, de líquen plano pilar e frontal fibrosante, o diagnóstico direcionado, porque mudaram algumas coisas, e o destaque dos inibidores da JAK tópicos como uma alternativa para esse tratamento. Na alopecia areata, a gente vai abordar um pouco sobre como escolher esse paciente, como manter esse tratamento e como não interromper esse tratamento cedo demais. Com relação às complicações dos fillers, nós vamos trazer um pouquinho sobre o manejo mecânico até o entendimento da modulação imunológica, que é muito importante para a gente entender como que os inibidores da JAK conseguem atuar nesse grupo de complicações. E vamos trazer também um pouquinho de mensagens práticas para o consultório, né, e algumas referências-chave do que for abordado lá no geral. A gente falando de CCCA, da cicatricial centrífuga central, o que realmente mudou? Um conceito de inflamação associado à fibrose, associado a alterações de metabolismo. Então isso trouxe uma mudança de paradigma, se a gente para, né, para entender o que eles trouxeram lá de informações novas com o que a gente já tem na base da fisiopatologia. Então ela deixou de ser entendida apenas como uma doença inflamatória. Hoje ela é entendida melhor como uma doença fibroinflamatória com uma interface metabólica. Além do infiltrado inflamatório que existe na própria patologia, também tem desregulação de vias profibróticas e uma associação crescente com resistência à insulina e síndrome metabólica. E se a gente trouxer isso para a realidade do consultório, a gente consegue entender mais para frente as abordagens que nós vamos trazer novas de tratamento. Como eu falei, isso muda a lógica terapêutica, né? Então, a gente controlar simplesmente o processo inflamatório, ele não é suficiente. A gente tem que pensar, assim, em como evitar a fibrose a longo prazo, em alguns casos, como o metabolismo alterado do paciente no geral, no caso a resistência insulínica, pode trazer desfechos piores a longo prazo. Continuando, quando a gente fala sobre a metformina e as novas frentes de medicações que vêm para tratamento de CCCA, ela ganhou destaque principalmente, né, como uma estratégia emergente por a gente entender que esse paciente muitas vezes ele tem um perfil metabólico alterado e racionalmente a gente tem que ter alguma coisa antifibrótica, e aqui a metformina ela se encaixa bem. O que foi discutido lá no AAD, né, a escolha dessa medicação foi direcionada a ser introduzida para aquele paciente que tem uma resistência insulínica já diagnosticada, paciente com hemoglobina glicada relevada ou com um contexto metabólico alterado no sentido de anamnese e exame físico e complementar compatível. Na prática, né, a aula lá ficou muito clara que a gente não deve olhar para essa medicação apenas como um tratamento da glicemia em si, mas como realmente um modulador das vias fisiopatológicas e metabólicas profibróticas. Foi abordado lá no congresso uma série clínica de 2024 que disse que a metformina em baixa dose ela foi associada justamente a essa redução dessa assinatura profibrótica a longo prazo em pacientes com CCCA. E uma mensagem prática é que é uma estratégia promissora, ainda off-label, mas especialmente útil quando esse paciente doente metabolicamente, vamos assim dizer, entra no nosso consultório para a gente fazer esse tratamento. Quando a gente fala sobre CCCA e inibidores da JAK, existe uma via onde essas duas doenças elas se encontram.
Então, foi comentado, né, com relação à via JAK-STAT, principalmente envolvendo, né, STAT3. Eu não vou entrar aqui muito profundamente no mecanismo fisiopatológico, porque a gente já conhece. E esses relatos iniciais foram trazidos principalmente com relação ao baricitinib, que é uma medicação que a gente já tem disponível nas farmácias de manipulação aqui no nosso país. A evidência clínica, né, desse uso, ela ainda é inicial, como prova de conceito, mas existe sim uma plausibilidade biológica para a gente bloquear esse processo inflamatório que se perpetua conforme a doença vai progredindo. E se a gente para olhar para a fisiopatologia dessa doença pelas vias inflamatórias, onde o inibidor da JAK atua, bloqueando, a gente consegue entender como que esse tratamento em específico consegue ajudar a longo prazo nesse tipo de patologia. Em resumo, lá o que eles trouxeram ainda foi bem claro, que é uma medicação promissora, mas ainda sem consenso e fortemente dependente da seleção, né? Claro, como sempre, tudo, a resposta é individual e não uma receita de bolo. Lá foi trazido um report de um paciente que fez uso de baricitinib, que tinha uma CCCA refratária, de difícil controle e que teve uma melhora dos sintomas que ele apresentava em um mês e conseguiu, né, a repilação com 2 meses de tratamento. De novo, o status atual é uma medicação ainda off-label, com baixa evidência, mas com uma direção terapêutica muito mais clara, né, se a gente abre esse olhar para a fisiopatologia diferenciado de que há poucos anos atrás. Eles sempre, é interessante, desculpa, Gabriel, te interromper, é interessante que lá eles sempre trazem, como eles são muito pautados na evidência, eles trazem sempre de uma forma muito promissora, mas complementando a frase de que ainda é off-label e se resguardando, enfim, de toda a indicação, claro, mas sempre com bastante entusiasmo. Afinal, os estudos estão ainda acontecendo, né? Muitas coisas que eles trazem lá no Congresso ainda sequer foram publicadas, né? Vai muito da resposta que eles mesmos têm do que eles optam por fazer com os pacientes, né? E como a maioria vem de centros grandes, então eles têm um N até considerável. Para finalizar a CCCA, então, a gente pensa nos 3 eixos, né? Isso mudou um pouquinho, a gente pensa no processo inflamatório, associado à fibrose, associado a uma possível resistência insulínica e alterações no metabolismo desse paciente. A gente considera a metformina para esses, né, onde esse fenótipo metabólico ele faz sentido, e pensando nessa associação dessa medicação com um viés antifibrótico. Os IJAK ainda não são rotina para essa patologia, mas elas já apresentam, né, uma direção real se a gente pensar na fisiopatologia da doença. A gente coloca também que a manipulação ela faz muito sentido quando ela agrega personalização. A adesão e a individualização terapêutica, pensando que não é uma receita de bolo, pensando que a mesma receita para você não é a mesma receita que vai surtir efeito para mim. Então aqui, de novo, ainda não temos consenso, mas pela primeira vez a gente tem direção e com a ajuda, né, e com a disponibilidade da farmácia de manipulação, da gente conseguir mudar essa terapêutica, né, diminuir dose, aumentar a dose, né, e conseguir manejar e tatear esse paciente. Eu acho que é o principal objetivo dessa conversa que a gente tem. E eu sempre vou trazer a questão da personalização. A gente já cantou a bola desde quando a gente começou a estar nesse congresso, que o que vinha de relevante era a personalização. A personalização vai ajuste de dose, quando começar, quando terminar, quando diminuir, e a questão da acessibilidade. Então eu sempre vou estar batendo nessa tecla, acessibilidade, tornar possível o acesso à medicação. A gente sabe que é uma medicação cara, porém nós temos acessibilidade e alternativa de personalização terapêutica para cada paciente. E acessibilidade financeira, né? Financeira, inclusive, que é o principal. Quando eu falo acessibilidade, é exatamente disso que eu estou falando. Vamos lá, gente. Segundo assunto, então, líquen plano pilar, entendendo aí a alopecia frontal fibrosante como uma continuação. Nós vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico diferenciado e direcionado, para a gente fazer um segmento objetivo para esse paciente e o que nós temos de inibidores da JAK de uso tópico aí como destaque do que foi trazido lá no AAD. São 2 patologias do mesmo espectro, mas com comportamentos diferentes. Então,
Esses dois tipos de alopecia fazem parte do mesmo grupo das cicatriciais linfocíticas e elas, justamente por isso, compartilham o mesmo raciocínio quando a gente pensa em terapêutica para esse paciente, que é o quê? Você controlar o processo inflamatório e evitar a fibrose a longo prazo, né? Isso é a grande chave do tratamento. Só que na prática são duas patologias que não se comportam da mesma maneira, né? O líquido planopilar, ele tende a ser mais inflamatório e mais sintomático, mais agudo, vamos assim dizer, no paciente, e a frontal fibrosante já costuma ser mais lenta, mais insidiosa, mais progressiva. Então aqui elas diferenciam um pouco. E justamente essa diferença muda a intensidade e a resposta clínica desse paciente, né? A expectativa do paciente e do médico, elas têm que estar alinhadas quando a gente fala desse tipo de patologia, e também a estratégia de manutenção desse tratamento quando a gente fala de tratamento a longo prazo. Aqui só um breve resuminho, né, que eu trouxe. Líquido planopilar mais dor, ardor, né, mais sintomático realmente, onde a gente tem necessidade de fazer um controle mais rápido e agressivo. E a frontal fibrosante, né, acometendo mais a hairline, sobrancelhas e face, e necessidade de manutenção prolongada do tratamento dessa patologia. Aqui eu optei por não trazer a clínica em si, como que ela se apresenta, porque isso geralmente a gente já tem de base, então nós vamos direcionar realmente para o que veio de diferente no AAD, até para a aula não ficar muito extensa e muito prolixa. Chovendo molhado. Chovendo molhado. Esse slide aqui eu achei muito interessante, porque fala sobre a frontal fibrosante nos homens. Então, que muitas vezes elas são subdiagnosticadas. Até a aula comentou que não só subdiagnosticada, mas muitas vezes confundidas com a alopecia androgenética. E aí, se a gente entende a fisiopatologia dessas duas doenças sendo fisiopatologias completamente distintas, muitas vezes a gente pode introduzir um tratamento e ele não ser eficaz para uma e vice-versa. Então aqui eles bateram muito nisso. Ter certeza e escolher o diagnóstico de uma ou de outra, né, principalmente no homem. Então, pistas fortes que eles trouxeram. Perda de pelos, né, de barbas e costeletas. Então aqui, ó, esse aqui eu coloquei até um quadrinho aqui. If you see sideburn loss, think FFA before areata. Então foi uma frase que a colega trouxe, que é o quê? Se você vê acometimento de costeletas, você considere a frontal fibrosante. Então aqui temos acometimento de costeletas, aqui de barba, aqui de sobrancelhas e perda de pelos também em regiões de extremidades, e eles também citaram as pápulas, né, que aparecem em região facial. Outro recado importante: pode se apresentar pela face como um todo, por pápulas ou por perda capilar retroauricular ou em região posterior, que são aí as variantes, né, que não tão comuns assim. Então, o que acontece? O cabelo em si do paciente pode não ser a principal queixa, né? A gente tem mais acometimento de pelos da região da face no geral, como eu acabei de demonstrar aqui. Esse quadrinho aqui eu achei fantástico, muito, e a gente bate o olho nele, você vai lembrar, em qualquer paciente, a palestrante ainda comentou, né? Olha, gente, eu trouxe isso aqui, eu fiz questão porque eu deixei um passar batido. E introduzi o tratamento, não funcionou, e aí a gente pegou o paciente de novo e ele melhorou bastante. Quando a gente fala de atividades da doença, tem que ficar claro que a doença não é só o que a gente vê. Aqui eles trazem bastante, isso foi muito reforçado o congresso inteiro, em várias aulas que a gente assistiu sobre a importância da tricoscopia. Só que aqui, em particular, a tricoscopia ela é fundamental até para a gente acompanhar a evolução do paciente, mas sozinha ela não é suficiente, porque a gente pode ter uma progressão clínica desse processo inflamatório no geral, mas com pouca inflamação visível, vamos assim dizer. Então a resposta do corpo ao processo inflamatório, ela está acontecendo e progredindo, porém muitas vezes isso não é visível, né, pra gente, nem com o tricoscópio, com sinais que a gente consegue ver através da tricoscopia. Então o segmento desse paciente ele deve ser objetivo, e aqui eles citaram da importância da gente fazer fotografias de padrão, né, padronizadas para esse paciente, sempre do mesmo jeito, conforme ele for retornando no consultório para a gente reavaliar, fazer as medidas da hairline do paciente, né, avaliar a densidade, né, a densidade capilar desse paciente como um todo, os sintomas que esse paciente tem associado, e se for necessário uma biópsia aí para a gente deixar registrado e até para
para se resguardar. E a aula foi muito clara, né? O cabelo ele pode parecer calmo no sentido de não estar tão acometido assim, mas na hairline o processo inflamatório ele continua acontecendo e continua avançando e progredindo. Quanto antes começar o tratamento, ter um tratamento clínico fechado. Isso, direcionado, né? Pensando nessas mudanças de fisiopatologia que eles trouxeram lá, o tratamento ele é mais assertivo. E aqui que vem, né, o uso dos inibidores da JAK tópicos, né, uma nova indicação aí que eles estão colocando. Isso foi hot topic, assim, a colega médica até comentou lá que a frase dela, né, The Innovation Star Award goes to the JAK inhibitors na forma tópica. Então, a estrela da inovação, quando a gente fala de LPP e FFA, foi para nenhum outro além dos inibidores da JAK. Posso trazer o meu olhar farmacêutico sobre Por favor. Tratamento tópico? Tofacitinib é a opção que nós temos em tratamento tópico, porém ele tem uma questão farmacotécnica. É um fármaco insolúvel, é um fármaco de baixa permeação. Quando eu comecei a estudar a possibilidade do tofacitinib de uso tópico, inclusive para essa pessoa que está aqui do meu lado, começar a fazer o tratamento. Meu irmão, para quem não sabe, teve um quadro de alopecia areata que se estendeu, prolongou, não começou quanto antes, já estava bastante avançado, já era considerado um quadro avançado, e aí foi onde nós despertamos o nosso grande interesse nos inibidores JAK, porque o meu irmão ele teve o melhor dos resultados com inibidores JAK. Detalhe, na areata a gente já tem a opção do baricitinib, na época era só o tofacitinib. Quando a gente retornou do congresso do AD do ano passado, tinha recém-chego, né, o baricitinib para manipulação. E ele continua no tofacitinib. Continua, eu vou conversar sobre isso. A gente vai colocar depois aqui umas imagens que vocês vão ter um deleite visual. Mas o que acontece? O tofacitinib de uso tópico, ele tem uma baixa permeação. Quando a gente coloca ele em uma estrutura micelar, quando eu analisei todos os estudos que eu levantei, inclusive dentro dos papers publicados no AD desse ano, também veio novamente a questão do tópico lipossomal. Então, quando a gente coloca ele dentro de uma estrutura micelar, a permeação fica muito melhor. Então, a gente trazendo a técnica farmacêutica, a arte farmacêutica de poder colocar essa estrutura de uma forma de uma liberação mais direta, de uma permeação melhor, a gente consegue melhorar o tratamento. Isso aí, tanto que quando a colega trouxe sobre os inibidores da JAK tópicos no Ligue Plano Pilar e na frontal fibrosante, foi justamente o tofacitinib, o mais abordado lá. De todos os outros, a gente já tem outras medicações disponíveis fora do Brasil, mas aqui ainda não. E aí ela até citou, como que ela utilizava. Ela disse que na perspectiva clínica dela, foi de uma evolução clínica assim, disruptiva para os outros pacientes que ela tinha. Como que ela utilizava? Ela utilizava 2 vezes por dia na doença ativa. Na manutenção poderia ser 1 vez por dia ou em dias alternados, de acordo com a avaliação clínica, lembrando que é individual, cada paciente responde de um jeito e essa avaliação ela é exclusiva do médico. Para finalizar, take home messages de líquido plano pilar e frontal fibrosante. Mais importante, a gente não perder o diagnóstico cedo, especialmente nas formas sutis, que é difícil mesmo de se fazer o diagnóstico, nos homens e nas apresentações que são mais faciais em si. A gente não confia só em uma inflamação visível, porque apesar de ela pode não estar visível, mas mesmo assim a gente ter progressão da hairline, daquela atividade inflamatória e da densidade como um todo. E o tratamento, de novo, ele precisa ser individualizado, A gente considera as terapias que a gente já vinha antes, mas dessa vez o nosso foco aqui foi trazer o que tem de diferente na parte dos inibidores da JAK tópicos, lembrando de procedência confiável. Acho que isso é muito importante de ser falado também. E procedimentos e cosméticos precisam ter prudência, isso foi citado lá também, Você fazer procedimentos, foi uma paciente que fez CO2, se eu não me engano, que a gente viu lá, estava com doença ativa e esse trauma local em um terreno inflamado, ela teve um
um efeito colateral assim terrível, teve queimaduras na face e foi muito difícil de fazer o manejo. Então, sempre eles indicam, né, a gente ter certeza de que esse paciente não tem um diagnóstico prévio quando a gente vai fazer esse tipo de tratamento e indicação para ele em específico. Doença ativa e trauma local não combinam. Isso aqui foi o que ficou de mensagem lá, junto com o maior erro não é a gente tratar errado, é a gente tratar e começar o tratamento tarde demais. Vamos continuar agora conversando um pouquinho sobre um assunto que eu tenho propriedade para falar, vamos assim dizer, que é sobre alopecia areata e inibidores da JAK. Então, como minha irmã comentou, eu abri um quadro, deve fazer mais ou menos uns 5 anos. Eu acho que eu fui um dos primeiros pacientes que teve a possibilidade de fazer o tratamento com o inibidor da JAK tópico. Foi um quadro arrastado, foi aí mais ou menos 4 a 5 anos sem melhora clínica evidente. Então, para falar bem a verdade, foi de piora, né, progressiva. Foi de piora progressiva. Então, assim, Quando você não fazia o tratamento, né? Eu tinha o cabelo comprido, então algumas partes dava para tampar e tal, mas sobrancelha já não tinha mais, cílios não tinha mais, a barba, né, caiu bastante, aí depois começou a repilar, mas nunca teve um quadro assim de estabilidade, né, nesses 5 anos, e foi esse um dos motivos que eu decidi mergulhar de cabeça nos inibidores da JAK. Inclusive, vou deixar aqui um abraço para a colega que me indicou o tratamento e que me acompanha até hoje, que é a doutora Priscila Barreto. Inclusive, quem sabe teremos alguma conversa aí mais para frente? Não sei. Então, olha só, gente, falando sobre alopecia areata e inibidores da JAK, né? Como a gente escolher esse tratamento para esse paciente, como a gente manter e não interromper cedo demais. O que realmente mudou quando a gente fala de alopecia areata para o que a gente tinha há alguns anos atrás? Então, ela deixou de ser uma doença sem uma opção robusta para a gente fazer o tratamento e passou a ter terapias que agem diretamente nesse quadrinho aqui, nas vias inflamatórias, que a gente já está cansado de saber como que era antes, e hoje, né, a gente já tem medicações que atuam diretamente aqui, lembrando que o eixo mais importante é o do interferon gama, é da interleucina 15, né? Eles são os principais, levam à quebra, né, do que a gente chama de privilégio imunológico, e toda aquela defesa que tem ali, né, em torno do folículo, ele acaba destruindo, né, bem esdrúxulamente falando, vamos assim dizer, e com o ataque imunomediado para o folículo piloso em si. Se a gente entende esse quadrinho aqui e como a fisiopatologia dessa doença está sendo entendida, a gente consegue entender por que os inibidores da JAK mudaram a maneira como a gente trata a alopecia areata. Então aqui a gente consegue não tratar só os danos que a patologia tem, mas a gente consegue ser direcionados para tratar o mecanismo fisiopatológico da doença em si, que eu acho que é o grande objetivo dos tratamentos das doenças que a gente tem no geral. E a colega até comentou lá que isso não era possível 4 anos atrás. Inclusive, quando eu abri o meu quadro, a gente não tinha essa opção terapêutica. E hoje estou aqui 100% repilado de couro cabeludo, 99% repilado de face, só faltou um pouquinho aqui na pálpebra inferior do lado direito, mas isso aqui é mínimo. Então temos aqui na vossa frente uma pessoa que fez uso dessa medicação, que faz uso até hoje. Eu acho que o meu tratamento ele está completando quase 2 anos e meio já em uso contínuo dessa medicação. E aí já aproveito o gancho para falar sobre a questão de segurança desse medicamento, né? Que depois você vai trazer isso. Falado também. Foi muito falado. Tem um box warning, os médicos, eles ficam com muito receio, mas a gente teve aí 2 horas de aula destrinchando os estudos, provando por A mais B, que inibidores JAK são seguros, são bem indicados, less drama, menos drama. Até porque esse tipo de patologia praticamente vira um casamento do médico com o paciente. Né? Então você vai continuar invariavelmente acompanhando aquele paciente por muito tempo, seja com o uso de inibidor da JAK ou não. Porque você precisa, né, saber se esse paciente está evoluindo, se a doença está progredindo, se ela está estacionada, se não está. Você precisa fazer os exames complementares que a gente tem que fazer, né, de uso dessa medicação. Inclusive nós vamos atualizar o paper que nós fizemos do ano passado. Nós fizemos um material
da nossa empresa sobre essas duas medicações que a gente tem disponível no Brasil, no caso, o baricitinib e o tofacitinib. Um fluxo lindo. Ficou maravilhoso, lindo. ficou muito bom mesmo. Modéstia à parte, né? O material Exato. que a gente fez ficou bem prático, né, de ser usado no consultório. Nós vamos dar uma atualizada nele e depois disponibilizar aqui para os colegas também. Então, vamos olhar aqui para a alopecia areata com o que a gente tem disponível hoje no Brasil, né? Essas são as duas medicações. Quando a gente fala de baricitinib, ele é FDA approved para alopecia areata. Eles colocaram lá, a gente tem a opção de utilizar 2mg dia ou 4mg dia. A colega foi bem clara, assim, dizer que 2mg dia ela praticamente não utiliza, né? A não ser que seja um paciente que você tem alguma patologia de base, que você queira tatear um pouco na hora de começar e quiser começar com 2mg ali por 60, 90 dias e depois aumentar a dose. Isso também só é possível graças à farmácia de manipulação aqui no Brasil. Mas foi comprovado também que a resposta terapêutica ela é dose dependente. Então, se a gente utiliza, né, e consegue chegar, mesmo que comece o tratamento com 2mg, se a gente consegue atingir 4mg dia e sustenta isso, né, no paciente com os exames que a gente tem que fazer e todo aquele acompanhamento contínuo, ele é mais eficaz. Quando a gente fala da dose de 4mg, a gente teve 40% dos pacientes que tiveram uma repilação maior de 80%. Então, quando a gente fala na escala, né, que a gente utiliza para avaliar o grau de extensão, então ele teve mais de 80% de repilação em 36 semanas. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o tempo, porque é muito importante. Então, como que essa medicação age, né? Já que 1 e 2 atua principalmente no eixo que eu comentei agora, fisiopatológico principal da alopecia areata, que é interferon gama e interleucina 15, que é, né, aí o núcleo fisiopatológico da alopecia areata. Já o tofacitinib também é uma medicação que a gente tem disponível na via oral, mas também, como a minha irmã comentou, a gente tem a via tópica. Então, se a gente quiser tentar essa alternativa para aquele paciente que tem um quadro mais limitado, tem uma placa que abriu sozinha, é um quadro mais inicial, lembrando que a gente não está aqui excluindo os tratamentos antigos que a gente tinha para a alopecia areata, mas a gente está trazendo uma visão diferenciada e atualizada das possibilidades que a gente pode utilizar para essa patologia, porque eu lembro muito bem, quando eu estava na dermato, o que falavam para mim? Ah, manda um clobetasol aí, vai crescer, entendeu? Como se tudo fosse a receita de bolo. E o meu caso não foi. Entende? Então é frustrante para o paciente ouvir do médico, né? Claro que a gente não vai abordar dessa maneira, mas ouvir de tipo assim, passa um corticoide tópico de alta potência e espera que vai crescer. Ou faz uma microinfusão, qualquer entendeu? coisa do tipo. Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer essa possibilidade porque tá comprovado aqui por A mais B que tem uma boa resposta, né, para os pacientes. Seja na versão tópica ou seja na versão oral. Depende da indicação de cada uma, e lembrando que a indicação ela é individual e ela é personalizada de paciente para paciente. Então o tofacitinib, né, o uso ele já não é FDA approved diretamente para a alopecia areata, mas tivemos vários estudos que foram trazidos tanto no ano passado e atualizados esse ano de pacientes que tiveram uma resposta muito interessante com a dose de 10mg dia, que foi inclusive a dose que eu comecei, de 10mg por dia de tofacitinib, e é a medicação que eu uso até hoje. Pode falar, Mar. Posso trazer um... Quando a gente fala sobre inibidores já, que eu tenho certeza que do lado de lá já estão pensando, poxa vida, mas é uma medicação que custa R$5.000 o mês. Realmente, se você for buscar o medicamento industrializado, a faixa de preço é de R$5.000 o mês. Tem que entrar com um medicamento de alto custo, existe uma demanda jurídica, enfim, não é nada fácil. Mas, dentro do âmbito magistral, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala sobre acessibilidade, é de 15% a 20% desse preço, desse custo para o paciente. O que torna acessível, né? O que torna acessível. E são dois tipos de acessibilidade. A acessibilidade do medicamento em si, porque não adianta nem nada a gente ter a medicação disponível na nossa farmácia se ela custasse R$4.000, R$5.000 de forma alguma. o tratamento. A gente está tentando entendeu? convencer alguém de prescrever algo que a pessoa já começa por aí. Opa, como que o meu paciente vai conseguir Então, isso? assim, a adesão seria extremamente baixa. E eu acho que isso que tornou o tratamento possível, e é a raiz do nosso interesse aqui, né? A gente munir os nossos colegas de informações atualizadas, novas, e eles saberem que existe essa possibilidade na farmácia de manipulação, e inclusive que das medicações mais novas que vieram, né, dos inibidores da JAK mais novos, a gente já fez um compromisso de ir atrás, pra gente tornar isso possivelmente uma medicação que a gente consegue trazer pra nossa empresa também, pra gente ter um rol de possibilidades terapêuticas maior. O inibidor JAK já tem o sobrenome
da nossa família, porque a gente tem um carinho especial por ele. A gente já tem um caminho aí seguido, né? Então, em resumo, o tofacitinib, né, é um mecanismo de ação um pouquinho diferente, já que o MI3 modula a resposta linfocitária, é uma das ferramentas mais úteis fora dos trials, né? Então, fora aquilo que já foi aprovado pelo FDA, no caso do baricitinib para alopecia areata, é uma das medicações que faz mais sentido. E eu, Gabriel, optei, por mais que hoje eu já tive uma repilação muito maior do que eu esperava com essa medicação, foi justamente por... Afinal, é uma doença crônica, a gente sabe disso. É uma doença que pode recidivar, a gente também já sabe disso. Então, eu preferi manter essa medicação, porque eu não tinha indicação nenhuma de troca de inibidor da JAK, que é o nosso próximo assunto, e a gente vai entender um pouquinho melhor o porquê. Quando a gente fala de tempo de resposta de tratamento, o principal erro que ele é cometido é a gente optar por mexer na dose desse paciente ou a gente trocar a medicação cedo demais. Isso foi muito abordado, repetido, falado lá no congresso. E eu vou trazer aqui pra gente o que ficou mais evidente. Então, o ponto forte foi esse. Os colegas médicos estão interrompendo ou trocando os inibidores da JAK cedo demais. Muitas vezes, com 5, 6 meses de tratamento, já quer trocar a medicação, achando que a resposta terapêutica não foi suficiente. Então, assim, a regra que trouxeram, né? Regra que eu digo de avaliação clínica do paciente é 3, 6, 9, 12, 18. Que é o quê? A primeira visita que o paciente vai fazer com você de 3 meses é uma visita sem expectativa nenhuma, ou seja, só vai continuar ali do mesmo jeito que tá, vai fazer tricoscopia, vai tirar as fotos do paciente, vai fazer o acompanhamento, olhar bem as placas onde tem, né, se tem extremidade ou não, sem expectativa nenhuma de repilação. Já com 6 meses, é um início de uma possível, talvez, resposta à medicação. A consulta, a mesma coisa. Avaliar se o paciente fez uso da dose correta, se teve adesão ao tratamento, se por acaso viajou ou ficou algum período sem a medicação, também com baixas expectativas. Já de 9 a 12 meses é quando começa a aparecer uma resposta real para esse paciente e essa resposta começa a se consolidar ao longo desse período de 1 ano. Então eu, por exemplo, tive uma resposta muito importante de 5 meses para frente. Que aí desbancou a crescer. Virou uma cadeira. Entendeu? Comecei a cortar o cabelo de 15 em 15 dias. Então, de novo, né, a individualização. Cada paciente responde de um jeito. Não é porque o seu paciente está fazendo uso da medicação do inibidor da JAK, que ele está no 9º, no 12º mês, e ele não teve a resposta esperada, que a gente deve trocar de medicação. Eles até falavam lá, né? Seja paciente até do 9º ao 12º mês, e talvez do 12º ao 18º. E, de novo, a frase, né? No 9º mês, it's okay not to be okay. Então, se você está avaliando esse paciente, ele está na sua 3ª consulta de retorno, 9 meses de uso de inibidor da JAK para alopecia areata, e esse paciente não teve a repilação que você esperava, tá tudo bem. Não precisa aumentar a dose. Não precisa mudar de inibidor da JAK. Mantém mais um certo período esse tratamento para esse paciente. Vamos esperar o máximo que a gente puder, até porque senão você queima todas as opções que você tem. Exato. Entendeu? Que são poucas aqui, por enquanto, né? Diferente lá de fora. E isso é muito importante. Até o 18º mês, o paciente pode ter um ganho de repilação. E isso ficou claro lá. Se ele tiver, nos 12 a 18 meses, primeiros meses de tratamento, algum tipo de resposta, não troque de medicação. Espere chegar no tempo pra gente ver como que ele vai responder. De novo, ausência de resposta precoce não significa falha terapêutica. Muitas vezes significa apenas que a gente está fazendo tratamento por um período insuficiente. Eu acho que uma pérola muito relevante sobre inibidores JAK é a questão da paciência. Ter paciência. E se você consegue passar essa informação pro seu paciente, é onde ele vai dar os braços contigo e ele vai seguir. Então, sobre inibidores JAKs, para a grande maior parte das patologias, tenha paciência e deixe o seu paciente ciente dessa paciência. É uma medicação imunomoduladora, né? Não tem como. A gente tem que ter muito essa consciência, sabe? Espera o tempo que precisa para a medicação fazer o seu efeito. Então, de take home, até eu nem vou comentar muito sobre a alopecia areata aqui, sobre mecanismos fisiopatológicos, foi tudo muito breve, porque a gente vai ter uma conversa um pouco mais aprofundada mais para frente, na semana que vem.
Então, take home message, tratar cedo melhor o desfecho, isso é muito importante pra gente não postergar o uso de inibidores da JAK, seja ele tópico ou oral pro paciente. Esperar, né, a perda total de cabelo ou a gente ter lá na escala um comprometimento de percentual muito alto, piora o prognóstico a longo prazo e reduz, né, o tipo de resposta e a chance de repilação que esse paciente tem. Baricitinib e tofacitinib hoje são os nomes mais úteis e disponíveis na prática clínica brasileira. O ritlecitinib e o deuruxolitinib, que são esses nomes bonitos, eles estão no mercado, têm dados fortes e robustos, mas eles ainda não estão disponíveis no Brasil. Já estamos indo atrás. E o desafio hoje, então, não é a gente só ter um tratamento disponível, né? Mas é sim a gente tratar esse paciente na dose certa, pelo tempo certo e ter uma expectativa alinhada médico-paciente. Então essa relação ela tem que estar muito clara, né? Pra gente não dar falsas esperanças pro paciente. Até porque com o tempo o paciente vai ver resultado. Exato. Sabe? Posso então... fazer uma fofoca? Tá. Sabia que já fomos chamados de irmãos Jaque? Irmão Jaque? Irmão Jaque. Essa é nova, eu não sabia não. Tem um porquê, né? Da gente bater tanto em cima dessa tecla. Tem um porquê. Então é isso, gente. A mensagem final, a alopecia areata deixou de ser uma doença sem controle e hoje o desafio é tratar corretamente. O último assunto que a gente vai começar aqui e conversar hoje sobre inibidores da... Isso é novo, hein? Você deixou melhor pro final. Isso é muito novo. Inibidores da JAK para complicações de procedimentos estéticos. Então, mudando aí de uma visão pura e exclusivamente mecânica para um entendimento imunológico em si. Então, quando a gente fala das complicações estéticas, né, o que realmente mudou do que a gente tinha antes para o que a gente tinha agora? As aulas lá, inclusive, foram ministradas por brasileiras, foram aulas excelentes, vale a pena a gente falar disso de novo, elas deram um show. E o que elas reforçaram, né? Muito essa mudança de visão. A gente entender que as complicações dos fillers, tanto os permanentes, quanto os temporários, quanto os bioestimuladores, elas não são complicações pura e exclusivamente mecânicas. São complicações, muitas vezes, inflamatórias e imunomediadas. Se a gente entende que são complicações com base de fundo imunológico, inflamatório e imunomediado, isso vale para vários tipos de complicações. Tanto nos fillers temporários, nos nódulos que a gente tem, nos fillers permanentes, os granulomas que podem acontecer, até as reações tardias causadas pelos próprios bioestimuladores. O único ponto central que foi claro foi que o que une esse cenário de complicações é a imunologia. Se a gente entende isso, isso muda o alvo terapêutico, isso muda o rol que a gente tem de possibilidades terapêuticas para esse paciente, o prognóstico dessa complicação e até a indicação de cirurgia, que a gente vai falar lá no final. Quando a gente fala de fillers temporários e bioestimuladores, aonde que entra, né? Em que caminho que se encontra com o inibidor da JAK? Quando a gente fala de fillers temporários, a aula mostrou que os nódulos refratários, as medidas já convencionais, inclusive porque nós temos muitos fillers novos no mercado. E sempre está saindo algo muito sempre novo, né? está saindo alguma coisa nova. E pode chegar um paciente para a gente no consultório que tenha tipos diferentes de fillers. Então isso mudou, né? É um mercado muito aquecido, é muito extensivo, Brasil. né? É muito aquecido. É muito, Brasil. E é muito grande. Quase não se faz mundo afora o tanto de procedimento que se faz no Brasil. Até eles deram lá um exemplo, né? A gente tem combinação de filler de PDRN associado com ácido hialurônico, né? Confesso que fillers não é o meu rol de maior conhecimento, mas o que eles comentaram lá pra gente ficou claro. Bioestimuladores, eles trouxeram um relato de casos de 90 casos de nódulos associados ao PLLA e apresentados por um grupo, inclusive, brasileiros. E o diferencial crucial desses pacientes, antes de imunomodular, a gente tem que saber se esse paciente não tem uma infecção associada antes. Fazer essa divisão. O paciente tem um processo inflamatório único, esse paciente tem um abscesso, lembrando que ele pode ser estéril ou não, ou esse paciente tem um quadro infeccioso. Então a gente diferenciar isso muda a maneira que a gente vai tratar. E inclusive fazer o diagnóstico, né? Eles falaram muito sobre o uso de ultrassonografia para ajudar a fazer o diagnóstico desses pacientes, porque realmente, né, às vezes o que a gente está vendo ali na superfície pode não ser, né, o dano pode ser mais extenso do que o esperado. Nesse cenário aqui,
Eles trouxeram um exemplo de paciente que fez o tratamento com tofacitinib de 5 mg dia. Ele era um paciente com um caso refratário, né? Então era de granulomas por PMMA, a gente vai falar isso aqui um pouquinho mais para frente também, mas teve resolução completa do caso. De novo, o tratamento é individual, o tratamento é personalizado e a resposta também, consequentemente. Já no bioestimulador, né, falou muito de PLLA nodular, né, os nódulos que acontecem, e tivemos pacientes, né, que foram relatados de uso do tofacitinib que começou com 5 mg dia, depois de um determinado período eles optaram por escalonar para 10 mg dia, manteve esse tratamento para o paciente, ele teve uma melhora clínica importante com 4 meses de tratamento. Então, de novo, né, reforçando a importância do tempo no uso desses tipos de medicação. Então, quando a gente fala de fillers permanentes, né, no caso o PMMA, apesar daqui no Brasil, né, ele não ser aprovado para usos com finalidades estéticas, a gente sabe que chega assim no consultório, a gente sabe que o paciente, né, com esse tipo de filler, ele pode ter uma complicação muito tardia, então pode demorar mais para chegar, mas chega no consultório. Então, no bloco dos fillers permanente, o foco foi o PMMA, principalmente com nódulos crônicos, inflamatórios, fibrose, sindromiásia, e o paciente levando até quadros mais graves, né, apresentando hipercalcemia, podendo levar a insuficiência renal, seja ela aguda ou não. O paciente, às vezes, né, tivemos relatos de pacientes que precisaram fazer hemodiálise por conta disso. Então, a gente precisa deixar isso aqui bem claro, né, quando a gente fala de PMMA, a gente espera-se que as complicações sejam mais agressivas, vamos assim dizer. E lá na apresentação eles trouxeram um tratamento mais racional que eles chamaram de o tratamento da nova era, né? Que a gente sair especificamente, porque antes a indicação primária era o quê? Cirurgia, né? Tratamento de infecção, cirurgia, tratamento de infecção, cirurgia. Então era uma coisa mais mecânica ou cirúrgica. Para hoje a gente já tem a possibilidade de fazer uma modulação da resposta imune e inflamatória desse paciente, com a associação do metotrexato junto com os inibidores da JAK, especialmente nesse caso falando, né, o que mais teve relatos lá foi do uso do tofacitinib. A dose, né, de novo, começou com 5 mg dia, foi escalonando até 10 mg dia, então a mensagem que ficou mais forte lá não é apenas a gente ter a indicação primária de retirar o filler, né, mas sim a gente tratar essa resposta imunomediada, inflamatória, persistente, que principalmente no caso desse tipo de filler, né, ela é mais arrastada, vamos assim dizer. Então o TOFA foi posicionado, né, como uma ferramenta para reduzir, né, e para intermediar ali TNF-alfa, interferon gama, interleucina 4 e 13, nesse eixo, né, granulomatoso que acontece com a progressão dessa complicação. E nesses casos a cirurgia passou a deixar de ser a primeira linha, né? Claro, isso precisa de mais estudos, isso precisa ser mais robusto, né? O que a gente comentou lá na frente vale para todas as patologias que a gente está falando aqui, mas pelo que foi trazido lá, a cirurgia sim, hoje ela já passa a ser mais reservada para casos que são refratários a essas novas tentativas terapêuticas, ou para casos de falhas estruturais muito grandes, né? Volumes muito grandes, claro, aí a gente tem que partir para um tratamento mais agressivo mesmo, não tem o que fazer. Como take home messages, então, falando de fillers, primeiro passo, né, a gente fazer a diferenciação do que é um processo inflamatório exclusivo, do que é um granuloma infeccioso, especialmente da possibilidade de um processo infeccioso por micobactérias, né, e hoje a gente já sabe que isso é uma complicação grave, é uma complicação que exige muitas vezes internação desse paciente, né? Ele pode desenvolver o quadro de hipercalcemia, insuficiência renal, como eu já falei. Então esse paciente tem que ser olhado muito de perto, e inclusive por isso que eles sugeriram muito essas alternativas diagnósticas que a gente tem, como o ultrassom, né? Existem achados ultrassonográficos que indicam ser uma patologia ou outra, ou um achado já ser a progressão disso. Reconhecer que os inibidores da JAK com o metotrexato, eles entram quando o driver imunológico desse paciente ele é exclusivamente imunológico e persistente, ou seja, aqueles casos refratários, né, que a gente excluiu o processo infeccioso de novo, o paciente não responde a terapias convencionais, temos aqui mais uma possibilidade terapêutica. Em terceiro, a gente entender que a indicação cirúrgica ela não desaparece, mas ela muda de lugar. Então ela passa, né, a ser segunda linha em muitos casos, né, de muitos pacientes, conforme eu já expliquei por aqui. E para a prática, né, aqui no Brasil, o tofacitinib é o nome mais comentado quando a gente diz sobre
complicações de procedimentos estéticos do rol de inibidores da JAK que a gente tem aqui. Então, de novo, né, uma mensagem final sobre tudo isso que a gente falou. Eu acho que o que fica mais importante para a gente relembrar sempre que pegar um paciente desse no consultório. CCCA, pensar no processo inflamatório como um todo, o que a gente pode fazer para evitar a fibrose a longo prazo e pensar que esse paciente que esteja doente metabolicamente, ele precisa de uma abordagem mais sistêmica e ampliada. Líquen planopilar e frontal fibrosante. Diagnóstico cedo muda o prognóstico do paciente. A gente precisa acompanhar o segmento desse paciente objetivamente, né? Então esse paciente deve ser acompanhado de rotina, até para a gente avaliar se a doença está progredindo de uma forma para outra ou não, e indicar esse inibidor da JAK tópico, que já é uma alternativa disponível no Brasil, graças à farmácia de manipulação, com critério para esses pacientes, lembrando que a indicação e a avaliação ela é sempre individual. Com relação à alopecia areata, a gente respeitar a dose desse inibidor da JAK, entender que existe um tempo-resposta, né? Não suspender esse tratamento ou optar por mudar de inibidor da JAK sem a gente atingir esse período, justamente para a gente não queimar as opções que a gente tem cedo demais. De complicações de fillers, a gente reconhecer quando esse problema ele é imunológico e quando e como esse inibidor da JAK ele muda e traça, né, esse novo caminho, essa nova possibilidade terapêutica mesmo para os pacientes. Eu acho que isso aqui foi muito bacana, foi uma das aulas que mais me interessou no congresso como um todo. Porque o entusiasmo, né, das colegas falando sobre isso foi cativante, assim, para quem estava assistindo, né? Elas falavam com um entusiasmo tão grande, né, de querendo mostrar o resultado que elas tiveram com essa medicação, que foi realmente contagiante. Em todos os blocos, né? Como um todo, então, medicina personalizada, individualizada e de procedência confiável. Acho que mais falar sobre isso que farmácia de manipulação não tem como, né? O principal objetivo nosso é poder oferecer isso para os pacientes, né? Isso é um eixo que a gente tem na nossa empresa. É um elo, né? É um elo da nossa empresa. Se dispor a ir buscar informações atualizadas, o que tem de mais novo, a ir atrás de fornecedor, ir atrás de importação, ir atrás de alternativas que a gente tem. Ah, não, tem o tofa tópico, mas ele fazer lipossomal, colocar na estrutura é melhor. Eu acho que esse é o grande objetivo nosso, né? Em dividir isso com os colegas e tornar isso possível para mais pessoas, né? Eu falo, esse tratamento, ele mudou a minha vida. Vocês sabem disso. O impacto psicossocial é muito grande. É grande, sabe? Claro, quando a gente tem um quadro de alopecia areata que ele vai avançando assim, chega uma hora que você já fala, cara, é isso mesmo. E você entra lá na aceitação, na fase da aceitação e tá tudo certo. Mas quando eu tive essa possibilidade nova de tratamento, muda, porque a gente resgata coisas que às vezes a gente tinha perdido, sabe? Da gente mesmo. Então, esse foi um dos principais objetivos que a gente optou em sair daqui o ano passado, esse ano, ir atrás de informação nova e atualizada, para a gente trazer essa possibilidade para mais e mais pessoas com esse tanto de colega que a gente conseguiu reunir nesse grupo aqui. É isso. E eu posso trazer aqui algo que é totalmente corta agora e vamos para o momento atrás dos bastidores. Faz de conta que a gente não está falando aqui de uma forma direcionada, a gente não está induzindo a nada, mas quando o Gabriel iniciou o tratamento, a gente estava tão empolgado com essa informação e como eu já sabia a questão farmacotécnica, porque eu estudei, bom, meu irmão vai fazer uso dessa medicação, então eu vou entender sobre o medicamento. E comecei a buscar a parte farmacotécnica, por exemplo, em lipossoma, e aí ele, como médico, ele falou, tudo bem, vamos fazer o seguinte, já que eu vou iniciar a medicação de uso interno e também de uso tópico, por que não fazer uma eletroporação junto com o tofa tópico? E ele fez porque ele estava falando dele. Por conta e risco. Colocamos lá no MMP e fizemos. E agora, esse ano no AD... tivemos talvez uma pequena pincelada sobre o assunto. Exatamente. Que faz muito sentido, né, Faz sentido. Inclusive... Lembrando que nós não estamos indicando isso daqui para prescrever para ninguém, tá, gente? Pelo amor de Deus, o uso foi off-label. Foi eu que decidi fazer. Eu comigo mesmo. A responsabilidade era toda minha. Se tivesse algum efeito colateral ali, a responsabilidade era 100% minha. Foi eu que fiz mesmo, eu que peguei. E eu optei por fazer, mais uma farmácia compounding importante dos Estados Unidos, a Chemistry Rx, estava também divulgando para
uso em MMP. Então, assim, vamos ver. Vamos ver. Para que rumo isso daí vai tomar? É isso aí. Bom, finalizamos então completamente esse assunto. Inibidores JAK, eu acho que vale muito depois a gente fazer uma rapidinho, entrega. Má. Aqui no final eu coloquei todas as referências bibliográficas, tá? Porque são Legal. muitas. Muitas. Então eu coloquei todas, assim, o máximo que eu consegui. E depois a gente, eu vou assumir o compromisso também de mandar isso daqui tudo pro pessoal lá. Isso, e é super importante, a gente traz a informação, mas a gente gosta de entregar mastigado, porque a gente sabe que o dia a dia é difícil. O dia a dia da prática clínica, claro, a intenção é justamente essa. Então a gente vai trazer um fluxo atualizado, um fluxo, inclusive, com as complicações, né, do que foi indicado, para poder facilitar a prática clínica. Nos colocamos completamente à disposição. Contato, a gente sempre está deixando o nosso contato em aberto. Tem a gente ali no grupo, se quiser Tem mandar a gente mensagem ali no também grupo. no particular, fique à Isso. vontade. Talvez a gente demore um pouquinho para responder, mas... E a intenção é esse grupo depois ele não morrer. A gente está sempre trazendo opções terapêuticas do universo magistral para dentro da prática clínica. Essa relação, ela é de confiança. Esse elo, ele precisa ter. E não só isso, né? Mas deixar a nossa empresa disponível, né? Porque eu acho que, afinal, são 37 anos de empresa, né? É uma história muito robusta, Exato. né? Foi criado pela nossa mãe e hoje, né, a gente... tem o objetivo de dar continuidade e trazer cada vez mais coisas novas. Eu acho que isso é muito importante, apesar de nós sermos do Mato Grosso do Sul, né, não tão próximo dos grandes centros. Dourados é a segunda maior cidade do estado, mas afinal são 37 anos de história. O magistral é a nossa casa. É a nossa casa, a gente foi criado dentro da farmácia, a gente tem foto pequenininho da gente lá dentro da empresa, então o amor e o carinho que a gente tem por ela, eu acho que transparecer isso, né, para os colegas ajuda a ter uma relação de confiança maior. É isso. Bom, depois, obviamente não agora, mas eu vou entrar com o assunto de desordens pigmentares, que na verdade não é bem amplo de desordens pigmentares. O que a gente vê mais no consultório é melasma. O Brasil é um país tropical. A gente tem uma miscigenação muito grande de fototipos, de etnias, de misturas que levam, sim, os estudos que são publicados aqui no Brasil, como a gente tem uma população que tem um N mais elevado em fototipo e melasma, então eu acho que o Brasil realmente é uma escola no melasma. No melasma não muda muita coisa, mas na quinta-feira ou em um segundo momento eu vou trazer essa abordagem do que tem de novo. De novo. Que mudou, né, do que já tinha antes. Que mudou do que já tinha antes. Na verdade, o que complementou. Ótimo. E é isso.